7h25, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e agora vamos receber o nosso convidado, primeiro agradecendo ao juiz. Eu vou reduzir um pouquinho aqui para não ficar... Vou chamar de Rubens Viana. Rubens Viana, tá bom? Rubens Viana, o juiz Rubens Viana, um bom dia, muito obrigado pela sua presença. Arnaldo vai tocar o começo da entrevista, o começo do papo, para depois a gente desenvolver outros assuntos, explorar bastante. Nós temos que explorar o nosso convidado aqui ao máximo, para que a gente saia pelo menos com bem menos dúvidas do que antes. Arnaldo. Bom dia, doutor Rubens, primeiro. Nosso primeiro assunto, né, que é o que a gente, o que motivou o convite do senhor estar aqui para a gente explicar à população, é a questão do Concilia, que é um programa de ajuste fiscal de quem deve à prefeitura, de tentar negociar. O senhor vai explicar melhor como funciona o programa e que está aí nos seus últimos dias. Então, justamente é isso, né, para a gente começar esse nosso bate-papo, queria que o senhor explicasse para a gente como funciona, quem pode procurar a prefeitura, quem procura a prefeitura, se há auxílio jurídico, como que funciona a questão do Concilia. Bom dia aos ouvintes, bom dia aqui aos colegas aqui da bancada. Obrigado pelo convite para esclarecer esse programa. Eu sou o juiz titular da 4ª Vara Civil e respondo pela Central de Dívida Ativa aqui em Campos. E esse ano, assim como em várias outras cidades, o tribunal incentivou a criação dos programas de Concilia, programas de conciliação, em regra de dívidas tributárias ou dívidas inscritas na dívida ativa. Não só tributo, pode haver uma multa ou uma dívida de taxa, mas a maior parte ISS e IPTU já lançados, ou seja, há muitos casos já ajuizados, já estão no fórum, né, execuções fiscais, e há esse programa de conciliação. É bom esclarecer que esse programa de conciliação ele permite um parcelamento do débito. O juiz, num processo tradicional, ele não pode impor um parcelamento nem autorizar um parcelamento, porque a legislação não autoriza, né, não prevê essa hipótese. Então esse programa é criado, é uma assinatura de um convênio, passa pela Câmara, pelo Poder Legislativo, passa pelo Executivo, o Tribunal de Justiça, através do presidente do tribunal, assina, permitindo ali algumas formas de conciliação e de acordo entre o contribuinte e o fisco, digamos assim. Toda qualquer dívida junto ao município, como o senhor colocou, IPTU, ISS, qualquer uma dessas dívidas podem procurar. Procura direto a prefeitura, procura o apoio do judiciário, como que funciona? O Concilia prevê a tentativa de ajuste, de acordo na Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda montou lá uma estrutura para atendimento desse cidadão que busca a resolução desses débitos, né? E nós estamos fazendo a supervisão, que recebemos os relatórios dos casos em que houve a contratualização do acordo ou houve o pagamento à vista, que aí com maior desconto, digamos assim, de juros e multas. Até para nós arquivarmos e extinguirmos os processos que já estão ajuizados. Nós estamos com cerca de 30 mil processos ainda aqui em Campos. Quando eu cheguei em 2017, eram 90 mil ações. Muitas demandas nós conseguimos resolver. Outras pessoas quitaram seus débitos à medida que foram recebendo as notificações. Houve a implantação de um convênio para a estrutura da dívida ativa. Recebemos estagiários do município, também do estado, que lá também correm as execuções de débitos estaduais, né? E a estrutura melhorou para a gente poder dar solução a esse processo. E o papel do judiciário num programa como esse, porque como o senhor colocou, passa pela Câmara, passa pelo Legislativo. As regras do jogo, quem determina, digamos assim, no linguajar mais popular, as regras ali de quanto por cento será de desconto, como que será o parcelamento, isso cabe ao Executivo e Legislativo de forma harmônica, ou o Judiciário interfere de alguma forma também de como essas regras vão funcionar, ou só supervisiona? Qual seria o papel principal do Judiciário? O papel do Judiciário é supervisionar o projeto, né? E a observância das regras que foram ali estipuladas, né? Nós não interferimos, por exemplo, na margem de desconto, né? Isso é uma questão do credor, que no caso
desse tributo ou dessa dívida, que é o poder público municipal, e isso tramita nas casas do poder público municipal, legislativo e executivo. O judiciário assina o convênio na medida em que atuará nas execuções, nos processos, e nós vamos ali observar se aquilo foi pactuado adequadamente. No bloco anterior eu falava sobre a questão econômica, né? Sobre o Brasil reagindo economicamente, mas a gente vem de uma crise, que isso é nítido para todo mundo, sobretudo a partir do começo de 2014, e a gente vem dessa sangria econômica já aí há 5 anos, e o país não suporta mais, a economia não suporta mais. Estados e municípios sofrem com isso também. Na nossa região ainda tem a questão de royalties, o estado do Rio também, essa variação da questão do petróleo. Tudo isso fez com que as prefeituras, durante muitos anos, prefeituras, estados abrissem meio que mão de receitas. O alto rendimento de royalties, de receita própria. E agora a gente vive uma situação inversa. É a hora de recuperar a receita própria. O Concilia, esse programa vem muito nesse sentido também, de auxiliar os municípios a retomarem o que é seu de direito por meio de impostos, mas que ficaram meio soltos durante muito tempo. Exatamente. Você bem falou da questão das receitas próprias, que muitas vezes ficavam sem uma cobrança efetiva, né, por parte do município. Ou se ajuizava nos últimos meses dos prazos de prescrição, por exemplo, ou não se ajuizava porque o agente político entendia que aquilo poderia prejudicar ali um patrimônio político, né, com um eleitor que está sendo cobrado e etc., principalmente nos municípios menores. Né? Quando, não só por iniciativa nossa, do Poder Judiciário, mas do próprio Tribunal de Contas e a questão econômica, houve uma junção de fatores a se compreender que esses casos deveriam criar uma cultura de regularidade, ou seja, se há um débito, ele tem que ser efetivamente lançado, o indivíduo notificado, não notificado será executado. É preciso que haja uma segurança jurídica nessa relação, isso não pode ficar a cargo da vontade do agente político, né? E muitos foram penalizados até porque a lei de responsabilidade fiscal cria um incidente, uma infração político-administrativa do gestor que não cumpre com essa etapa de fazer a cobrança dos créditos fiscais e da receita própria. Ele pode ficar, por exemplo, com uma improbidade administrativa e fora do contexto político, no caso condenado. Ou seja, uma infração grave, né, político-administrativa, como nós chamamos da lei de responsabilidade fiscal. E tudo isso criou esse ambiente de se buscar a regularização desses casos, né? Por isso que em muitas cidades o número é expressivo de execuções, e esse ano a gente começa a ter um decréscimo de execuções em todo o estado do Rio. Em Campos, qual é o cenário? O cenário, como eu adiantei no início, nós tínhamos mais ou menos 90 mil ações, a imensa maioria municipal, a dívida estadual gerava ali em torno de 5 mil casos, e a maior parte seria atrasos de IPTU. Né? ISS também muita coisa, mas a maior parte atraso de IPTU. E aí começamos a fazer as notificações, só para ilustrar, né? Hoje nós temos um programa que se chama o E-Carta, que nós faremos a notificação eletrônica dos executados, né? Ou seja, aquilo que demandava um servidor digitalizar um mandado, encaminhar via correio, pelo malote do fórum, até a residência da pessoa, isso agora vai ser feito tudo eletronicamente, através de um programa de inteligência artificial. A automação dos processos, que isso vem já do Brasil inteiro, nós começamos a fazer aqui, e um convênio municipal também com o Tribunal de Justiça autorizou a implantação do E-Carta, ou seja, algo que demorava às vezes 3 anos, agora pode demorar 5 dias ou 10 dias. Essa questão de dívida ativa, quando a pessoa deve, a gente está falando muito de IPTU, por exemplo. Isso gera-se um processo, esse processo a pessoa perde, enfim.
Qual é a sanção final disso? Alguém pode perder seu imóvel, ter parte de seus bens bloqueados, enfim... Chega uma sanção nesse nível para a gente conscientizar quem está com essa dívida e possa até mesmo negociá-la? Outra ideia de se incentivar os programas de conciliação é para evitar esses atos de execução. A lei hoje ela autoriza uma série de atos, né, contra, digamos, o devedor, né, que impontual, aquele que não paga uma dívida. A penhora de bens... no IPTU pode autorizar a penhora do próprio imóvel, que é uma dívida que nós chamamos de próprio terreno, ou seja, própria da coisa, própria do bem. Então esse bem garante essa dívida, né? Existem várias outras medidas, inclusive na seara da automatização dos processos, né? Que é a penhora eletrônica, que nós chamamos, a penhora de contas bancárias, é feita pelo sistema do Bacen, né? Nós requisitamos via formulário, e o Bacen faz imediatamente a penhora de contas bancárias. A lei autoriza também que o nome do devedor, do contribuinte, possa ser encaminhado ao Serasa ou ao SPC via o protesto cartorial, ou seja, nós comunicamos a um cartório de protesto que é aquela dívida. O próprio município, o próprio Estado já começam também a fazer essa comunicação. A lei foi reformulada para autorizar essa comunicação sem qualquer custo, não é? Então isso está sendo feito em várias cidades. Se comunica ao cartório do protesto, e isso é feito, cadastrado no cartório do protesto, e o Serasa e o SPC, por exemplo, se alimentam também do cadastro do protesto. Então é possível que a pessoa seja negativada, né? A gente chama de inserção de cadastro restritivo de crédito. O cidadão conhece como sendo negativado, né? Isso pode ocorrer por dívida tributária. Então, mais também popular, eu estou com o nome no SPC. Nome no SPC. Nome sujo, não mais popular. Nome sujo, estou com o nome sujo. Todas as situações podem ocorrer, né? Nós podemos fazer uma requisição do Banco Central, ela voltar negativa. Caminhamos, então, para fazer a comunicação do protesto e também não há resposta. O devedor, por exemplo, não é encontrado, ou mesmo negativado, não procura a solução. Aí é possível que aqui encaminhemos ao local um oficial de justiça para fazer a avaliação e penhora do imóvel. Isso tudo pode ocorrer. Isso serve, inclusive, porque a Constituição, me corrija se eu estiver errado, isenta o imóvel único e onde ele mora de penhora, no caso de dívida. Existe uma lei de bem de família que, para uma dívida negocial, digamos assim, ou com uma empresa privada ou entre cidadãos, o imóvel de residência da família não pode ser penhorado. A jurisprudência vem caminhando a própria legislação para se relativizar um pouco essa penhora, porque é possível, por exemplo, hoje em dia, se o imóvel for de grande valor, o indivíduo alegar que é um bem de família. Não, você pode ter a penhora desse bem de família e vai sobrar um crédito para você adquirir outra residência e no padrão da maioria das pessoas. Sim, claro. Um óbice a essa regra de ouro, não posso ter o bem penhorado. Mas na questão tributária, isso é bom esclarecer até os ouvintes, como o IPTU. O IPTU é um imóvel que recai sobre o bem, assim como o IPVA no automóvel, o IPTU no imóvel residencial, territorial. Esse imóvel pode ser penhorado para garantir essa dívida. Ou seja, ele não poderia ser penhorado para garantir uma dívida desse cidadão. De cartão de crédito, por exemplo. Cartão de crédito ou no banco. Ou numa dívida que ele tenha com um outro cidadão por um acidente ou por um ato qualquer. Mas em relação ao imposto devido sobre aquele bem, esse imóvel pode ser penhorado para garantir essa dívida. Eu tenho mais uma pergunta sobre... Inclusive residencial. Eu tenho mais uma pergunta em relação a essa característica dos impostos. Vários impostos, às vezes, eles são categorizados, né? Os impostos são mais ou menos... Existe uma categoria de imposto. Eu li mas a gente nunca sabe hoje em dia bem o que está lendo, se é verdade, se não é, se é meia verdade. O IPTU e o IPVA são impostos da mesma categoria. Impostos reais, que se fala. Da mesma categoria. Se você, com seu IPTU atrasado, você não pode ser despejado do seu apartamento, quer dizer,
Ninguém pode te impedir de entrar no apartamento. Por que o IPVA gerava recolhimento do automóvel? E vários estados brasileiros, por exemplo, já não permitem mais isso. Não, o que se discutia ali é uma legislação que regulamentasse esse recolhimento do automóvel, né, por dívida de IPVA e também outras dívidas, em muitas situações há o recolhimento. Né? Ele vai ao depósito e independentemente de ter execução ou não do imposto no fórum, digamos assim. Não é tão comum uma execução de IPVA atrasado, não é? Porque geralmente a pessoa atrasa 1 ano, 2 anos, né? Mas há alguns casos, aqui em Campos mesmo tem alguns casos, principalmente de pessoas que transferem veículos do Espírito Santo para o Rio, para Campos, por exemplo, ou vice-versa, né? E aí 1 ano fica em aberto, porque ele recolhe lá uma parte, deixou aqui já lançado, ou o contrário, ele comprou lá e achou que estava pago, trouxe para cá no início do ano, ou seja, e aí não houve o pagamento do imposto. Em alguns casos há essa execução do débito do IPVA. Não, mas o que eu quis dizer, por exemplo, o sujeito não pagou, o IPVA está atrasado 3 meses. Ele não pagou, passa numa blitz, a polícia militar vai e recolhe o veículo dele. Ele está atrasado 3, 4 meses. O veículo está perfeito, não tem todas as lanternas, tudo funcionando. Se você tiver atrasado com 6 meses, 1 ano o seu IPTU, ninguém te impede de entrar no apartamento, nem vai levar o seu apartamento. Eu sei, porque na imóvel... Bahia, por exemplo, não pode. Você dá a multa pelo atraso, mas libera... Aqui no Rio não recolhe também, mas não. Agora. Já há algum tempinho. Acho que 14. 15, São Paulo recolhe, 14, tem vários lugares que recolhem. Algumas situações desse recolhimento. É claro que muitas vezes o agente público ali anota, além do débito do IPVA, outras situações, né? Veículo irregular, etc. Aí sim. O que é mais comum, transporte irregular, recolhimento. Mas no caso do imóvel é que há um rito, né? Um rito procedimental, por exemplo, que você fala, não pode ser despejado do apartamento. Há um rito procedimental que vai desde uma avaliação, penhora, leilão, para se permitir uma carta de emissão. Então, esse rito procedimental é que faz com que não haja esse recolhimento imediato, um despejo imediato. Mas há uma possibilidade de rito. Ontem mesmo, o Tribunal de Justiça, aqui num processo do meu juízo, da 4ª Vara, por uma dívida envolvendo a Petrobras, determinou a emissão de posse num posto de combustíveis, por questão de uma dívida, né? Ou seja, houve um rito, né? Aquele imóvel foi avaliado, foi penhorado, intimado o devedor para impugnar uma avaliação, julgada a impugnação desse devedor, o Tribunal de Justiça entendeu que já deveria fazer a emissão porque houve arrematação em leilão. Ou seja, há um rito um pouco mais, digamos, protocolar em relação a uma situação do automóvel, que seria, digamos, mais simples uma apreensão. A posse desse imóvel passa para a prefeitura? Seria assim? Fica em custódia do judiciário? Como que funciona? A penhora é um ato de destaque daquele patrimônio para garantir a dívida. Né? A penhora não é um ato que vai gerar o imediato desapossamento. Né? A penhora ela vai ser formalizada no auto de penhora, vai ser anotada no registro de imóveis, esse imóvel depois vai para uma avaliação para a gente apurar o valor real, verificar o valor da dívida, o juiz nomear um oficial de justiça ou um leiloeiro para levar esse imóvel à asta pública. Né? O atual Código de Processo Civil regulamentou muito bem a parte da arrematação, muito melhor do que o Código anterior. O juiz hoje, por exemplo, pode fixar um preço mínimo para aquele imóvel não ser leiloado de valor irrisório. Né? Então o juiz pode fixar um preço mínimo. O juiz pode fixar agora o leilão eletrônico. Alguns leiloeiros, por exemplo, colocam isso na internet, colocam isso nos jornais, né?
para que as pessoas possam arrematar. E também o código protegeu mais aquele que arremata, porque está auxiliando a solução daquele caso, né? E também empregando ali o seu dinheiro, né, para quitação de uma dívida. Então se protegeu mais essa pessoa que vai ao leilão arrematar. Uma vez arrematado, se expede uma carta de missão. Essa carta de missão é que autoriza esse cidadão a ingressar no imóvel, e a pessoa então aí vai ser intimada a deixar o imóvel, retirar suas coisas, ou então será, digamos, não é o despejo, né? Porque o despejo tem um nome no próprio, mas será então desapossada ou será retirada desse imóvel. Vamos ao intervalo? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso papo com o juiz Rubens Viana. Daqui a pouquinho. Meu nome é Marco e muita gente me chama de Marcos, né? E eu tenho um tio chamado Rubem, que não tenho essa. De vez em quando acontece. Mas vamos ao pequeno intervalo, voltamos já. E muita pergunta, muita dúvida por aí para a gente sanar. Vamos lá. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10